Graças e paz, bom estarmos de volta. Vamos estar dando início a uma nova disciplina. Na realidade, vamos estudar sobre antropologia, vamos estudar sobre o homem, vamos entender algumas coisas importantes, vamos tentar desenvolver um conhecimento acerca desse assunto, que é um assunto atual, sempre foi, e que precisa ser entendido e compreendido por nós que somos cristãos. Nós precisamos entender sobre Deus, mas nós também devemos entender sobre o homem, porque o homem é uma criação do próprio Deus. Então, nada melhor do que a gente estar inteirado, dessas questões. É bom estar de volta, estar com vocês. Espero que durante esse período que vamos estar juntos possa ajudá-los. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre entre em contato pelo e-mail lá do portal. Todas as questões, todas as dúvidas, todas as discordâncias também você deve mandar para que a gente vá trabalhando, tirando essas dúvidas, fazendo com que o aprendizado seja o mais eficiente possível. Conto, tá certo? Com o seu retorno, com o seu feedback, para que a gente possa entender e compreender aonde nós estamos, tá certo? Nos encontrando em termos de entendimento, tá bom? Então vamos iniciar hoje nossa primeira aula de antropologia, fazendo uma oração ao nosso Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para ministrarmos através da Tua palavra, Senhor, que é uma palavra especial e maravilhosa, e que serve, Senhor, de conserto para as nossas vidas, que serve de alimento para as nossas vidas, de sustento, que nos dá, Senhor, a certeza não só de que Tu existes, mas principalmente que Tu estás conosco, Senhor, todos os dias. Nos ajuda durante esse período que estaremos juntos. E em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós podemos iniciar o processo através de um texto bem conhecido, Gênesis 1, versículo 26 e 27. Diz o texto seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Esse é um texto bem clássico, um texto bem conhecido, um texto bem discutido, um texto que já foi várias vezes pregado, mas um texto que ainda suscita algumas dúvidas, algumas incertezas no coração de muitas pessoas e que precisam ser entendido. E esse texto serve como pano de fundo, serve como base, como fundamento, para nós estudarmos um pouco acerca do homem, partindo do princípio de que o homem foi criado por Deus. Nós somos adeptos do criacionismo, nós acreditamos que o homem foi criado por Deus, ao contrário da evolução, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, e que dá a entender que Deus não foi o criador ou que houve uma evolução da espécie humana para que pudéssemos chegar aonde nós chegamos. Nós defendemos exclusivamente que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do homem. Então, a origem do homem e a sua criação é o primeiro assunto que nós vamos desenvolver nessa nossa primeira aula. Lembrando que todo o material, tá certo? Quando você estiver assistindo essa aula, já estará à sua disposição, todas as 4 semanas. E a primeira semana vai falar exatamente sobre isso, a origem do homem e a sua criação. Então a gente pode iniciar dizendo o seguinte: no estudo da teologia, mesmo em meio às controvérsias, o que é mais contundente com relação à criação do homem? A afirmação de que ele é a criação do próprio Deus e tem a sua origem na vontade soberana do próprio ser divino. Vai surgir então uma pergunta que é muito importante. Qual é? Por que Deus criou o homem? Aí uma pergunta interessante. Por que Deus criou o homem? Segundo Gruden, Deus criou-nos para a sua glória. Se você observar nas Escrituras Sagradas, se você tiver o cuidado, tá certo, de observar esse assunto, de pesquisar esse assunto, você vai ver muitos textos da Palavra de Deus que vão falar sobre essa realidade de que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Se nós entendêssemos isso de uma forma mais profunda, nós viveríamos, no mínimo, numa dimensão bem diferente de muitas vezes do que nós muitas vezes estamos vivendo.
Porque viver para a glória de Deus é algo de muita responsabilidade. Você ter a sua vida para louvor e glória do Deus que te criou. Então isso é importante. Então Grudem vai falar o seguinte, ele diz que quando tratamos do assunto da independência de Deus, observamos que ele fala dos seus filhos e filhas desde os confins da terra, como aqueles a quem criei para a minha glória. Aí tem uns textos que você pode conferir em casa, tá certo? De longe trago os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, conforme Isaías 43, versículos 6 e 7. Então, observe isso aqui. Segundo Grudem, quando percebemos que Deus não precisava nos criar e que Ele não precisa de nós para nada, podemos pensar que não temos importância nenhuma. Mas quando a Escritura nos diz que fomos criados para a sua glória, indica com isso que somos importantes para o próprio Deus. Então, deixa eu fazer você entender. Deus não precisa de nós, mas Deus teve prazer de nos criar. E Ele nos criou para a sua glória. E nós devemos viver para a glória de Deus. Porque quando nós vivemos para a glória de Deus, nós estamos, tá certo, vivendo uma vida na sua totalidade, na sua integridade, e ao mesmo tempo estamos alegrando o coração de Deus. Por quê? Porque a finalidade para a qual Deus nos criou está sendo cumprida. Você entende isso? Nós devemos viver para a glória de Deus. Esse é o grande contentamento da questão. Então, nós poderíamos pensar que não somos tão importantes para Deus, mas quando a gente passa a perceber esse princípio estabelecido por Deus, de que somos criados para a sua glória, nós passamos a ver uma importância. Nós temos importância. Deus não nos criou em vão. Deus não estava tendo um momento de distração, não estava se divertindo a criar o homem. Deus criou o homem com um propósito. E quando esse propósito é cumprido, Deus se alegra. Então precisamos entender isso. Mas há muitas coisas que a gente ainda precisa entender. Por exemplo, somos importantes para Ele por toda a eternidade. E aí eu faço uma pergunta muito crucial. O que poderíamos querer mais? Você é importante para Deus por toda a eternidade. Por que nós estamos sendo salvos em Cristo Jesus? Para vivermos eternamente com Ele. Então Deus projetou todo esse projeto de salvação para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Por quê? Porque nós somos importantes para Ele por toda a eternidade. Então não tem razão de nós pararmos para estarmos interrogando a nossa consciência se nós temos valor, se Deus olha para nós, essas questões que os homens no seu dia a dia estão sempre questionando. Nós precisamos entender que nós somos importantes para Deus durante toda a eternidade. Então, a primeira coisa, a criação sequencial do homem. Como é que a gente entende isso? Em primeiro lugar, segundo Berkhof, a criação do homem foi precedida por um solene conselho. Façamos o homem, Gênesis 1, 26. É claro que nesse texto vai ter algumas controvérsias, pessoas que vão dizer que esse façamos, esse termo no plural, o termo Deus usado no plural, seria as características de Deus. Outros dizem até que seria Deus e os anjos que estavam presentes na criação. Mas nós entendemos como sendo a pessoa de Deus, tá certo? Manifestada nas três pessoas, tá certo? Ou seja, a essência de Deus, aliás, a sua divindade presente nas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Daí façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em segundo lugar, no sentido mais estrito da palavra, foi um ato imediato de Deus. Criou, pois, Deus o homem. O texto bíblico, quando diz criou, pois, Deus o homem, Deus fez um projeto que foi feito imediato. Não existe nenhum processo registrado na Bíblia. Deus criou, iniciou o processo do homem, o homem foi evoluindo, foi sendo aperfeiçoado até chegar um homem feito e pronto para uso. Não. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele criou, pois, o homem da forma em que ele existe. Daí por diante veio a geração do homem, ou seja,
O homem e a mulher, tá certo? Coabitam e daí geram filhos. E esses filhos são gerados no ventre da mulher e aos 9 meses, geralmente, nascem já um ser humano pronto. É claro que vai desenvolver em termos de crescimento, mas já está criado, já é um ser humano, já é uma pessoa. Então entendam bem essa questão. Em terceiro lugar, diferente das outras espécies, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos estudar isso numa lição posterior e vamos aprofundar essa questão sobre criados à imagem e semelhança de Deus. Há muitas controvérsias. Alguns dizem imagem e semelhança é a mesma coisa. Outros dizem, não, imagem é uma coisa e semelhança é outra. E aí vai surgir várias vertentes de pensamento que não dá para a gente explicar assim rapidamente. Então a gente vai dedicar uma lição onde a gente vai estar aprofundando essa questão para que você entenda melhor. Em quarto lugar, o homem foi criado com 2 elementos distintos em sua natureza: o corpo, formado do pó da terra, e a alma, constituída pelo sopro divino. Esse é outro ponto que também vai trazer algumas controvérsias, né? Existem as pessoas que dizem que o homem é um ser bipartido, outros que dizem que o homem é um ser tripartido. Ou seja, alguns dizem corpo e alma, e que alma e espírito é a mesma coisa. Outros vão dizer que é corpo, alma e espírito, onde o corpo é essa parte que nós temos a visibilidade, a alma está, tá certo, fazendo com que esse corpo exista. Por exemplo, se você sorri, é porque a alma está alegre. Se você está sério, é porque a alma está compenetrada. Se você chora, é porque a alma está triste. E aí alguns, tá certo, que defendem a questão do corpo, alma e espírito, diz que o espírito é a parte escondida da alma, é a parte que entra em contato com Deus, aonde nós temos comunhão com Ele. Isso é outro assunto que nós vamos tratar também de uma forma bem mais profunda. Em quinto lugar, o homem foi imediatamente colocado numa posição exaltada, domine sobre. Deus não criou o homem para ser dominado, Deus criou o homem para dominar. O estado natural da criação do homem, quando o homem foi criado perfeito, ele era criado por Deus como uma excelente criação. E Deus, quando criou o homem, disse, domine ele sobre todas as outras criações, os animais, a natureza. Então o homem tinha essa posição privilegiada. É claro que depois do pecado, o homem perdeu essa condição, perdeu sua comunhão com Deus e, consequentemente, as coisas entraram em um declínio, que em Cristo nós estamos retornando à condição original daquele homem criado de forma perfeita. Nós estamos vivendo hoje pela fé em Cristo, mas vai chegar um momento em que Cristo vai retornar e nós seremos semelhantes a Ele, ou seja, tendo um corpo incorruptível de glória. E aí o homem estará voltando ao seu estado original como fora criado. O segundo ponto importante para a gente discutir é o homem e mulher os criou, ou seja, a distinção dos sexos. Segundo Gruden, algumas pessoas discordam hoje do uso da palavra homem para designar a raça humana em geral, homens e mulheres. Segundo ele, após examinar a questão, decidiu continuar usando o termo por entender ser uma chancela divina, lá em Gênesis 5, versículo 1 e 2, onde diz o seguinte: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. E aí é um termo generalizado para homem e mulher. Homem, a criação de Deus é o homem. E esse homem aqui, nesse sentido que está sendo usado, está correspondendo ao homem e à mulher. Paulo vai dizer o seguinte, lá dentro de um aspecto importante, né, que a gente precisa entender, que é a distinção dos sexos, homem, mulher e os criou. A razão fica clara quando lemos em Gênesis 2,18, o quê? O Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponde. Então, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, trouxe a ele e disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Gênesis 2, 22, 24. Esse texto revela um outro aspecto, que é o relacionamento afetivo sexual natural entre a raça humana, ou seja, entre o homem e a mulher.
E aí você vai ter, não só Paulo, mas em outros livros, você vai ter um estudo bem mais minucioso sobre essa questão desse relacionamento conjugal. E aí vem os deveres, vem os direitos, né? Vem a Constituição da forma como Deus criou, como é o estado natural desse relacionamento, e Paulo vai falar isso lá em Romanos, tá certo? E Paulo também vai falar, né, em Romanos que o homem deixou o uso natural da mulher e se inflamou com outros homens, e a mesma coisa a mulher, e aí vai gerar algumas controvérsias que nós estamos vivenciando nos dias atuais, na pós-modernidade, porque na realidade hoje o mundo está entrando por um declínio espiritual, um declínio de conhecimento, um declínio de valor, um declínio de tudo. E um dos pontos fundamentais que a gente está vendo hoje, circulando nos meios sociais, na mídia e em todos os relacionamentos, é essa questão do homem e da mulher. Alguém até pode ser contrário e isso pode ter o direito a discordar, porém terá uma posição diferente, a que está posta, sendo discordante do que foi estabelecido pelo próprio Deus. Então as pessoas podem discordar, as pessoas podem assumir, tá certo? As suas razões, o seu estilo de vida, mas isso não quer dizer que não vai estar contrário às Escrituras e que não vai ser aferido pelo próprio Deus e julgado pelo próprio Deus, tá certo? O que a gente tem como cristão, tá certo? A nossa função é ensinar a coisa correta. Ensinar o que está nas Escrituras, tá certo? A gente não vai odiar pessoas porque as pessoas estão vivendo diferente daquilo que a gente ensina. Porque aí você sai do padrão do verdadeiro evangelho, que é amar pessoas independente do que elas são. Mas ao mesmo tempo você também não pode concordar com as coisas que estão erradas porque você se relaciona com pessoas, porque você gosta de pessoas. Não. A Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ama e castigar aí está no sentido de corrigir. Então nós devemos fazer a mesma coisa. Outro terceiro ponto importante é a unidade das raças. É outra questão. Berkoff afirma que o sentido óbvio dos capítulos iniciais de Gênesis é de que a humanidade toda descende de um único par, Adão e Eva. Apesar das controvérsias, a ciência confirma o testemunho da Escritura. Isso já foi muito controvertido, mas hoje a própria ciência está começando a afunilar essa questão, essa ideia de que somos descendentes de um único casal. Observe aqui, na história, as tradições da raça dos homens apontam decisivamente para uma origem e uma linhagem comum na Ásia Central. Na filologia, que é o estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de língua, o estudo indica uma origem comum das raças. O terceiro aspecto, a psicologia, revela claramente o fato de que as almas dos homens, quaisquer que sejam as tribos ou nações a que pertencem, são essencialmente idênticas. A outra linha de pensamento é agora a opinião comum dos especialistas em fisiologia comparada. Em síntese, a fisiologia estuda o funcionamento do organismo, que a raça humana constitui tão somente uma única espécie. Então observe, gente, até na ciência hoje se discute essa questão, se chega a conclusões de que nós descendemos de uma só raça, ou seja, nós somos descendentes de um casal, que nós, em termos de escritura sagrada, entendemos, compreendemos e até ensinamos que toda a raça humana descende de Adão e Eva. Primeiro Deus criou Adão e Eva, daí a raça humana foi proliferada sobre a Terra. Concluindo, segundo Berkoff, entre as várias teorias acerca da origem do homem, acha-se atualmente em campo o quê? A teoria da evolução. E esse é a grande discussão, a teoria da evolução. Segundo Berkoff, nem sempre a teoria evolucionista é exposta da mesma forma. Às vezes é descrita como se o homem fosse descendente direto de uma espécie de macaco antropóide. De acordo com o evolucionismo naturalista do momento atual, o homem descende de animais inferiores e por aí vai. E as supostas razões que originam a evolução humana. Por conta disso, são várias as objeções. Quais? Do ponto de vista teológico, a maior objeção a essa teoria, naturalmente, que é contrária aos claros ensinamentos da palavra de Deus. Há uma segunda grande objeção, segundo Berkoff, é que a teoria não tem bases adequadas em fatos bem estabelecidos, ou seja, até o presente,
Essa doutrina da evolução não passa de uma hipótese em desenvolvimento e não comprovada. E aí, alguns cientistas famosos não hesitam em rejeitar a teoria da evolução e aceitar a doutrina da criação, como diz o famoso cientista Fleming. Tudo que no presente a ciência pode dizer à luz do conhecimento humano limitado e definitivamente afirmado é que não sabe como, onde ou quando foi originado o homem. Se nos há de chegar algum conhecimento disso, haverá de vir de alguma outra fonte que não a antropologia moderna. Então, se os cientistas já estão chegando a essa conclusão, imagine nós que pregamos a palavra de Deus e que entendemos que existe um Deus que é todo-poderoso, criador de todas as coisas. Por isso, nós sempre vamos defender o criacionismo, ao contrário daqueles que estão dentro dessa teoria da evolução. Então, que Deus te abençoe de forma muito especial, que você possa se aprofundar um pouco mais no assunto. Essa aula não é suficiente, leia o material, se possível, veja lá as referências bibliográficas que nós colocamos e dê uma lida nesses livros para que vocês se aprofundem nesse assunto. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.